países que mais realizam as cirurgias de mudança de sexo são a Tailândia e o Irã. Desde 2008, o Brasil passou a autorizar o procedimento em hospitais públicos e privados. A fila de espera pode chegar até 12 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2015 já foram realizados mais de 10 mil procedimentos. Ela é uma intervenção muito abusiva e invasora dentro do corpo humano. E outra, ela não tem volta. Essa cirurgia é uma questão estética importante para quem está passando por esse desafio, para quem decide fazer uma adequação a esse corpo físico, mas pense num aspecto de ordem estritamente estético, porque de um jeito ou de outro eu vou viver aquilo que a minha essência, que o meu ser me pede. É uma questão que depende do contexto e do objetivo da pessoa. Então, se um indivíduo desse que vivencia esse sofrimento por uma contradição entre o sexo biológico e a identidade de gênero, ele faz essa transformação cirúrgica dentro de um tratamento psicológico integral, dentro de um tratamento, uma busca de se sentir mais pleno consigo mesmo, mais equilibrado, com o intuito de ser mais útil para as outras pessoas, com o intuito de lutar pela igualdade entre os transexuais e os não transexuais, por exemplo, com intuitos construtivos em prol do semelhante, isso é extremamente louvável. Agora, se isso ocorre por objetivos puramente de aumentar o prazer genital, por exemplo, em detrimento do afeto que ele possa angariar com outras pessoas no futuro, está recaindo em escolhas infelizes, que são bastante prejudiciais para a própria pessoa. Nos anos 60, o caso de Bruce Hamer repercutiu mundialmente. O que seria uma simples circuncisão resultou em um acidente e o garoto precisou retirar o órgão genital. Orientados por um psicólogo, os pais optaram por ocultar o ocorrido e criar o filho como uma menina. Anos depois, eles voltaram atrás e contaram toda a verdade. Bruce, então, decidiu assumir o gênero de origem. O fato desse acidente, no momento cirúrgico do nosso personagem ter acontecido, determinou a extração de uma genitália, de uma parte física do corpo dele, que durante anos foi negado isso a ele e ele veio sendo educado enquanto menina. E ele dizendo para os pais o tempo todo: mas a minha alma pulsa na frequência masculina. Né? O que prova que a gente não escolhe a sexualidade. A sexualidade é uma condição. A gente não escolhe. Né? Eu escolhi ser gay, eu escolhi ser lésbica, a gente não escolhe. Uma série de fatores vão determinando aquela condição. O que definiu ele se afirmar como homem? Foi ele ter nascido com pênis, com uma vagina? Não. O que definiu foi algo mais interno ainda. Por isso que eu não me prendo apenas à biologia. E eu até acrescentaria a questão espiritual ali. Ele se vê como homem, ainda que ele não tenha pênis. É uma história trágica, é muito triste a gente perceber que realmente as pessoas acham que elas podem se sobrepor e que sobre o sujeito, sobre a biologia, né? Então, infelizmente, aconteceu esse caso e ele é um caso importante. A partir de agora, a gente percebe que a gente não pode tratar superficialmente e achar que a gente pode ficar fazendo do ser humano um joguete, né? Uma massa de modelar, né? O ser humano não é isso, ele tem uma dignidade, ele é pessoa e a gente precisa de respeitá-lo como tal. O próprio Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele responde uma pergunta muito semelhante, que é sobre o embrião. Então, durante a gestação, as gônadas, elas se diferenciam depois de um certo tempo, em testículo ou ovário. Então, a gente conseguiria, biologicamente, alterar isso. Só que ele fala que isso seria algo muito grave, podendo causar conflitos do fórum íntimo muito importantes nesses indivíduos, porque seria algo arbitrariamente imposto para aquele espírito que já vai trazer uma identidade. A frequência da alma dele pulsava no masculino, de qualquer maneira.
Não foi pelo fato dos pais contarem. Se não tivessem contado, assim que ele crescesse um pouco mais, ou em algum momento da vida dele, ele ia aparecer de terninho, de camiseta, ia jogar futebol, ia casar com uma mulher, naturalmente. Até o fechamento deste programa, o Grupo Gay da Bahia contabilizou cerca de 296 homicídios contra homossexuais e transexuais. Este número vale para crimes documentados em território nacional durante o ano de 2016. Mas como a sociedade e as religiões podem contribuir para que esse e muitos outros casos de violência deixem de acontecer? Quantos jovens morrem na Paulista só por estarem caminhando? Pelo simples fato de estarem caminhando. Quantos pais agridem seus filhos só por conta da orientação sexual dele? Agridem fisicamente e agridem quando tiram de casa. Sai daqui, você não vai mais estar aqui como um doente qualquer, uma coisa muito ruim, por ignorância. Você tem religiões que são muito opressoras, não há possibilidade de você dialogar e de falar. Então eu acho que no meio islâmico, por exemplo, nunca vai ter abertura para um diálogo desse. Nunca vai ter, porque é basilar que você não tem que dialogar com isso, você tem que, de certa forma, rejeitar o próximo se ele é desse jeito. Então é importante saber trabalhar com a diferença e não negar a diferença achando que isso vai resolver o problema, que vai aumentar o problema, porque negando a realidade a gente vai gerar uma sociedade doente. A igreja tem que trabalhar com isso de que forma? Teoricamente, no seu ensino, mas muito mais relacionalmente, andando com essas pessoas, porque todo mundo precisa de Deus. E de certa forma, há uma semente espiritual em todos os nossos corações. E a gente vai buscar Deus, e essas pessoas têm buscado a igreja. Na minha igreja tem muita gente que vive essa crise. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar o que eu acredito, mas mais do que isso, acolher a pessoa. Em Cristo, São Paulo diz, as coisas antigas se passaram. Tudo se fez novo. O que importa é o que a pessoa vai ser em Cristo agora. Evidentemente, a questão da moralidade e da sexualidade tem que estar adaptada à vida cristã. A igreja está sempre de braços abertos para acolher na fé as pessoas e para que as pessoas em Cristo tenham vida nova. Aliás, o Evangelho não é uma norma, não é uma regra, não é um conjunto de leis. O Evangelho é uma boa notícia de libertação para as pessoas. O Espiritismo enquanto um conjunto teórico de conhecimento, de sabedoria. E uma das coisas mais interessantes que a doutrina espírita tem é que ela não faz julgamentos. A doutrina espírita, em relação a nenhum tema da vida, ela julga. Mas em relação a todos os temas da vida, ela se propõe a trazer uma reflexão, a jogar luz, a ampliar horizontes, Dentro do Espiritismo, da doutrina, há conhecimentos muito profundos que ajudam a compreender de uma maneira muito bacana e completa essas questões que a gente vê atuais. Contudo, se o Espiritismo vai estar preparado ou não, depende de cada um de nós, em exercitarmos e vivenciarmos o exemplo do Cristo ao contato com pessoas que têm diversidade sexual, que nunca julgou, nunca deixou de aceitar e amar nenhuma pessoa que o buscou. Então, oferecendo apoio e garantindo que o amor ele é incondicional. O Mundo Maior Repórter de hoje fica por aqui. Dúvidas, críticas ou sugestões é só mandar um e-mail. mundomayorrepórter@tvmundomaior.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Até lá. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.
Música